Olá, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre, canal digital 18.4. Eu sou o jornalista Lucas Silveira e é um prazer, uma alegria, uma satisfação ter a sua audiência, ter a sua companhia. Mais uma edição do programa Câmara Entrevista. E hoje a gente vai falar sobre o lançamento de um livro muito bacana aqui, ó, da Val Rosa, que chama Calan, Uma Cidade Brilhante. Está aqui o livro. Vou pedir aqui para o Amâncio focar aqui, olha, ó, Calan, uma autobiografia da Val Rosa. A Val Rosa está conosco aqui no estúdio, vai falar um pouco mais desse projeto, um pouco mais dessa ideia. Ô Val, primeiro eu queria que você se apresentasse para o público conhecer um pouco de você. Quem que é a Val Rosa? A Val Rosa é uma funcionária pública, trabalho com educação desde 94, ou seja, já são mais de 20 anos que eu trabalho na educação. Fui professora durante 18 anos, depois vim para a Secretaria de Educação do Estado e hoje estou aqui na Superintendência de Pouso Alegre como inspetora escolar. Então, minha vida inteira é estudos dentro da educação. Sou professora e estou na função hoje de inspetora escolar. Trabalho com essa... E conta pra gente aqui, como professora, Val, você aí hoje está com um livro aqui, Calan, Uma Cidade Brilhante. Como que você chegou nessa ideia para estar colocando no papel esse livro? Calan é uma cidade fictícia que foi criada lá na minha infância. Meu pai gostava muito de ler livros pra gente, contar histórias. Ele fazia tipo uma novela, todo dia ele contava um capítulo. E a gente criou Calan quando acabava os livros. Quando acabava os livros que tinha lá, até a gente adquirir novos livros, ele ia contando história e a gente ia criando, cada um criando um pouco dessa história. Então, Calan surgiu lá na minha infância. A ideia principal, essa cidade, então surgiu realmente lá na infância. Ela é uma cidade... que é o centro lá do reino onde ela está localizada, que tem pedras preciosas, que produz energia, uma cidade de um povo muito ético. Esse nome aqui, Calan, você, no livro aqui, é uma cidade medieval, uma cidade contemporânea? Ela é uma cidade que remete aos dois períodos, porque na verdade ela tem características lá da Idade Média, mas ela tem também tecnologias futurísticas. Né? Enquanto ela tem armamentos, ela tem tecnologias da Idade Média, ela tem também do futuro e ela envolve magia, misticismo. É um livro que conta várias histórias em uma, na verdade. Agora, conta pra mim, para você criar esse contexto, toda essa história, você disse que seu pai gostava muito de contar histórias para vocês. Então isso, na infância, vocês já viviam com esse tipo de imaginação, né? Sim, sim. Eu acho que toda criança deve ser estimulada para a leitura. Uma coisa que, se você quer que uma criança ela desenvolva o imaginário, que ela crie algo, ela tem que começar desde a infância. E graças a Deus eu tive esse apoio. A gente lia muito, a gente discutia muito. Fazia o quê? Meu pai, ele foi professor também. Só que ele era professor da área de geografia, mas ele foi só na minha infância mesmo, depois ele passou a trabalhar com comércio. Mas nunca abandonou a leitura, nunca abandonou questões de livros, sempre tivemos em casa. Como é que eu falo? O gosto incentivo pela arte, pela leitura, pela música. E você eram mais irmãos? Era a família que reunia? Somos 4 irmãs. A gente ficava empolgada para chegar à noite para começar a leitura. Porque eu estou falando isso da infância mesmo, antes de aprender a ler. Porque a gente aprendeu a ler muito cedo exatamente para poder acompanhar essas leituras, essas histórias dele. Quer dizer, naquela época, a ausência das tecnologias que hoje tem facilitava muito também, Facilitava muito, a gente lia muito. Lógico que a tecnologia é uma coisa extremamente importante e ajuda. Hoje mesmo, você tem um livro que está aqui, tem gente lá de Portugal falando, olha, eu vi seu livro, eu estou sabendo. Então, a tecnologia é muito importante. Mas esse contato com a leitura, dar uma parada, saber uma pausa. Olha, até aqui eu vou na tecnologia, mas aqui eu vou pegar um livro, eu vou folhear, eu vou ler. Isso é muito importante. Isso na minha opinião, é muito importante que os jovens, que as crianças tenham acesso à leitura. Ô Val, e nessa criação aqui, a gente está vendo aqui pela fotografia aqui, por isso que eu perguntei para você se era uma idade medieval, porque a fotografia, ela faz alusão, e geralmente um livro pela capa já chama atenção. E aqui tem uma moça, essa seria a personagem principal da história, né? Essa é a personagem principal da história. Conta um pouco pra gente, faz um resumo. Ela é a Alice. A Alice é uma moça comum, mas a gente tem que entender que o comum pode ser extraordinário e é o caso dela. É uma menina que acorda no mundo, num reino totalmente desconhecido, mas que ela não se omite.
ela aceita, ela levanta dali daquele hospital que ela acordou, ela decide, junto com os outros personagens, o Dr. Bonfim e o mago, o David, que tem na história, eles falam assim, então venha conhecer, vamos caminhar, na ideia deles, eles estavam com a razão. Vou te mostrar Calan, eu vou te mostrar como é, e ela fala, então eu vou mostrar a minha verdade. Só para entender, ela teve um acidente, foi hospitalizada, isso ou não? Ela acordou em Calan. Ela saiu de Ouro Preto, sendo perseguida, né? Que aí quem for ler a história vai entender. Ela foi perseguida, caiu num precipício e quando acordou já estava em Calan. Já estava lá em Calan e as pessoas em volta dela conversando e achando que ela era outra pessoa. E como que você chegou nessa história, Val? Conta pra mim, assim, o que te motivou para você criar e costurar isso? Você foi juntando em várias recordações e foi jogando no papel? A maioria são questões disso, de recordações, de histórias, são histórias recortadas, né, que a gente fala assim, da infância, e aí chegou e, lógico, que com a experiência, o andar, a vida, a gente vai aprendendo, vai observando e vai criando coisas novas, né? Então, começou com as ideias da infância e foram se desenvolvendo durante o percurso aí da minha vida. Aí, então, nesse livro aqui, a personagem principal, então, ela vive várias fases dentro dessa cidade. Ela descobre, então, que ela caiu nessa cidade e, de repente, ela acorda como, vamos dizer assim, uma princesa? Seria isso? Ela seria, na verdade, assim, a filha do governante da cidade. Uhum. Ela é a filha do governante da cidade. Mas ela tem, e aí eu já estou contando um pouco da história, uma irmã gêmea que ela é confundida, que as pessoas acreditam conhecer ela, que é uma guerreira, que é uma pessoa que luta, cheia de ética, cheia de valores, e que ajuda aquela cidade que está com iminência, com riscos de ser invadida por inimigos. Ela dá ideias e ela ajuda aquela cidade a lutar contra esses inimigos. Essa personagem seria a Val Rosa? Ela tem algumas coisas da Val Rosa, mas ela tem muitas coisas de outras pessoas que eu conheci também. Ela tem muitas coisas de minhas irmãs, ela tem muitas coisas de outras mulheres que eu conheci ao longo da minha vida, que aceitaram os desafios, que foram lutar, que foram buscar o espaço com ética, com determinação, com coragem, né? Com a ajuda, ela e os outros, que ninguém faz nada sozinho, na verdade, né? Quer dizer, então aqui você quer mostrar que com a união é possível conquistar aí vários patamares. Com a união a gente vai longe. Fala o seguinte, a gente estudando, a gente trabalhando e a gente fazendo boas parcerias, a gente contando com as pessoas, a gente é capaz de mudar o mundo. Né? A gente é capaz de mudar as coisas ao nosso redor. É lógico que não é nada de uma vez só, mas as coisas vão acontecendo. A gente pode chegar aos nossos objetivos acreditando, é uma das mensagens que o livro mostra. Que qualquer um, por mais que não tenha poderes excepcionais, por mais que não tenha nascido em berços privilegiados, qualquer um de nós, fazendo seu caminho, estudando, trabalhando, a gente chega onde a gente quer. E a gente vai chegar no intervalo agora, daqui a pouquinho a gente continua o nosso programa, a nossa entrevista aqui com a Val Rosa sobre o livro Calan, uma cidade brilhante. Voltamos já. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Leandro Moraes, do PPS. Vice-presidente da Câmara, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Secretário da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB.
Segundo vice-presidente, vereador Odair Quincotti, do PPS. Segundo secretário, vereador Adelson do Hospital, do PR. Os vereadores Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Bruno Dias, do PR. Campanha do PROS. Dito Barbosa, do PSDB. Dr. Edson, do PSDB. Professora Marileia Franco, do PSDB. Rafael Aboláfio, do PV. Rodrigo Modesto, do PTB. Wilson Tadeu Lopes, do PV. Esses são os vereadores da legislatura 2017 a 2020. Nossa, Aline, mal chegou do trabalho e já ligou nessa tal TV Câmara? É claro, Júnior. Hoje é terça-feira, dia de sessão ordinária da Câmara. Sessão ordinária? Nunca viu, não? É nessa reunião que os vereadores decidem de tudo. E o que eles resolvem lá, o reflexo vem direto pra gente. Uai, então dá um espaço na poltrona aí que eu também quero ver essa tal de sessão ordinária. Acompanhe a sessão ordinária todas as terças-feiras ao vivo pela TV Câmara 18.4 digital e no YouTube. Na Rádio Legislativa FM 96,7, a transmissão começa às 8 da noite. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Ok, nós estamos de volta aqui com o nosso Câmara Entrevista de hoje, recebendo aqui a Val Rosa com o livro Calã, uma cidade brilhante. No bloco anterior, a gente mostrou aí para vocês um pouco da história, contando um pouco da história e, né, a Val revelando para nós aqui, telespectadores, para quem está acompanhando o programa, é que a Calã, né, a cidade fictícia, existe um pouco da Val presente aqui e de várias pessoas que ao longo da sua trajetória de vida passaram e hoje estão inscritos aqui nesse livro. E agora, como foi compilar tudo isso, Val? Você levou quanto tempo para estar chegando a esse denominador de criar o nome da cidade? O nome da cidade você já falou que é voltada ali à sua infância, mas para colocar isso no papel, como que foi? Eu comecei a escrever esse livro, na verdade, em 2013. E como eu não sou só escritora, como eu disse, eu trabalho na área da educação, eu me dediquei alguns tempos nas minhas férias, em algumas épocas, assim, com o tempo, eu me dedicava ao livro. Dava uma parada e, assim que tinha oportunidade, eu voltava a escrever. Procurei a editora, eles leram minha história e gostaram muito, me fizeram uma proposta, aí leram a história e acharam interessante fazer uma trilogia, que na verdade esse é o primeiro livro de uma série de 3. E aí eu concordei, nós fechamos coisas e esse ano saiu o primeiro livro. Então essa aqui é a primeira edição, então quem chegar ali na última página ali vai ver que o livro tem uma continuidade. Tem uma continuidade. É um livro que ele acaba em si também, não, entendeu? Não é aquele livro que você é obrigado a ter os 3 livros, né? Que tem livros que te deixa, com a história não tem fim. Né? Fica amarrando. Ela tem um fim, mas ela tem coisas que deixam para terminar, coisas assim, não é meio terminar, mas que criam um link no segundo livro
Porque vocês vão ver que a Alice está em Calã, o segundo livro, provavelmente ela vai voltar aqui, eu não vou contar o segundo livro ainda. E tem Mas já um está escrito terceiro. o segundo livro? O segundo livro já está escrito, estão trabalhando no terceiro já. Só que o segundo livro vai sair primeiro, só ano que vem. Esse primeiro levou quanto tempo para você montar? É que eu te falei, desde 2013. Aí você só que aí concluiu agora. eu gastei mais ou menos uns 3 anos para concluir. O primeiro é mais difícil, né? Vamos dizer, o primeiro é mais difícil, o segundo já tem a história em mente, já foi mais fácil. Exatamente, já tem um projeto, na verdade, já discutido, já temos um norte para onde que vai. A primeira história, ela nasce é que eu estou falando, do imaginário, de recordações. E por que Alice? Alice... Primeiro, porque eu gostava muito do Alice no País da Maravilha quando eu era criança. É que eu te falei que me remete a memórias, a coisas lá da minha infância. E eu lia muito Alice nos País das Maravilhas. É um livro que me encantava, imaginar aquela coisa de criança, de imaginar ela no outro país, do gato, né, do borboleta. É porque quando você falou da ideia de Ouro Preto, de repente já foi para uma cidade fictícia, eu imaginei mais ou menos que tinha uma ligação com então, assim, é isso. A Alice no País das Maravilhas é um livro que me inspirou na infância. Lógico que a história não tem, não. Essa Alice é bem diferente da Alice lá do livro infantil. Mas eu resolvi, é uma espécie de homenagem à minha infância. E tem romance, né, nessa história? Tem romance, sim. Tem um personagem que vai ser o Tecnomédico, eu te falei que ele tem tecnologias futurísticas. Esse personagem e a Alice, eles começam nesse primeiro livro um encantamento, né? É algo sutil, porque o livro não é voltado para romance, né? Um livro de ficção, de aventuras e tal, mas ela tem esse carinho um pelo outro, esse cuidado que é inerente ao ser humano. Nesse primeiro livro, qual que é a maior aventura da Alice aqui? A Alice, ela participa de uma batalha muito forte, que ela nunca tinha visto, uma coisa muito impactante para ela. Imagina uma pessoa que não tem nenhuma formação militar, uma pessoa que nunca participou de nenhum treinamento, nunca participou de uma guerra. Graças a Deus o Brasil é um país pacífico, nós nunca tivemos. E se vê no meio de uma batalha entre dois exércitos poderosíssimos, e ela que vai ajudar ali a desencadear uma maneira de pacificar aquilo ali, né? Uma maneira de ajudar o pessoal de Calã a vencer aquela luta. E ela consegue? Consegue. Olha só, então você está conhecendo um pouco do livro Calã, uma cidade brilhante. É uma trilogia, né? Como a Val falou, o segundo já está aí no forno já para chegar. Mas esse livro aqui, quem quiser adquirir, como é que faz? Qual que é o processo dele? É um livro gratuito? Vai ser distribuído para a população? Como que é? Esse livro, ele está sendo vendido nas redes de livraria, a Saraiva, as Americanas, essas grandes lojas todas na internet ele já está sendo vendido. Aqui em Pouso Alegre ainda não tem um local de distribuição. Eu deixei um lá na biblioteca pública, quem tiver interesse de ler lá na biblioteca pública, eu fiz a doação dos livros, quem não tiver condições de adquirir, por questões financeiras aí, tem lá na biblioteca pública, pode chegar lá ou seja, quem quiser conhecer um pouco, viajar um pouco pelo imaginário, é uma boa opção, né? Que é o Calã, uma cidade brilhante. Isso. E a cidade é brilhante. A cidade é cheia brilhante. de pedras preciosas. A cidade tem muita pedra preciosa e o que ela tem de mais importante, além da energia, das questões, ela tem um povo que confia nela. É um povo que luta e que é unido. O pessoal de Calã, ele gosta da cidade, ele cuida da cidade, eles têm orgulho de falar que são de lá, entendeu? É cuidar, porque a partir do momento que você é de um lugar, que você, ou que tenha nascido ou não nesse lugar, você está inserido nele, você tem que cuidar, você tem que querer bem. Então é outro chamado, né? A gente cuidar de onde a gente está, a gente cuidar do nosso. Quer dizer, isso é para nós aqui também, né? Muitas vezes as pessoas não respeitam ali, jogam sujeira na rua, não respeitam os horários de lixo, então é uma forma de cuidar da cidade também, né? No livro tem essa simbologia, né? Exatamente, o pessoal lá é extremamente ético, extremamente cuidadoso com a cidade, entendeu? Extremamente, como é que eu falo?
eu poderia, gentis com o espaço, gentil com o ambiente. Então, ela é uma cidade brilhante pelo brilho em si, porque ela tem minas, como eu te disse, de pedras preciosas e muita energia, mas ela tem um povo também que brilha, um povo extremamente ético. Val, quero parabenizá-la aí pela ideia, pelo livro, Calan, Uma Cidade Brilhante, está aqui mais uma vez para a gente estar encerrando, e as considerações finais suas. Gostaria de agradecer a todo o povo de Pouso Alegre. Não sei, eu não disse, mas eu sou norte-mineiro, nasci na cidade de Jaíba, lá no norte de Minas. Me mudei para cá no início do ano, vim por remoção, trabalho aqui na Superintendência Regional de Ensino e estou amando a cidade. Pessoal muito carinhoso, pessoal muito gentil. Eu, sinceramente, acho que eu tinha que vir lançar o livro aqui em Pouso Alegre. Pouso Alegre tem muito de Calan. É lógico que a gente sempre tem que melhorar. Todo lugar, todas as coisas sempre tem como melhorar. Mas é uma cidade de um povo que está cuidando, muito carinhoso, muito gentil. Então, eu queria muito, primeiramente, agradecer a recepção e ao carinho dos pouso-alegrenses. E que vocês leiam, que gostem bastante do livro. Val, agradeço a entrevista, sua participação, tá ok? Sucesso aí no livro. Agradeço você também do outro lado pela companhia. Até nosso próximo programa.